Shalom, tudo bem com vocês? Eu sou sempre muito mal educada, né? Eu nunca digo seja bem-vindo ao meu canal, dificilmente, né? Já venho, já. É porque eu já venho assim, quando eu preciso vir direto, pra não desistir, sabe? Muitas coisas em nossa vida, muitas decisões que nós precisamos tomar, atitudes. Às vezes a gente toma decisão, mas a gente não toma atitude. E Deus quer que nós venhamos a tomar atitude. Se tiver que ser dessa forma, que seja. Metei da cara mesmo. Eu vou. Fui. Tipo assim, sabe? E sejam bem-vindos ao meu canal. Inscrevam-se, que eu vou ficar muito feliz. Se quiser comentar, comente, dar sugestão, crítica. Quiser curtir, curta, vai ser um presente para mim. Se quiser compartilhar algum dos vídeos que você acha que é útil, que vai ser útil para alguém, ou enfim, compartilha. Esse canal ele foi feito no intuito de passar um pouco da minha arte abstrata, figurativo abstrato, o meu trabalho que eu fazia, as peças que eu costurava, que eu confeccionava, que eu fazia, criava. Esse canal ele foi feito para várias coisas, para falar também um pouco de Deus, para ensinar outras pessoas os dons que Deus me deu gratuito, para que outras pessoas não precisassem pagar. Mas no meio do caminho, ou no início do caminho do YouTube, muitas coisas aconteceram. Eu fiquei bastante tempo sem postar alguma coisa. Postei o primeiro, o segundo, acho que o terceiro vídeo, depois fiquei muito tempo sem. E muitas coisas que foram acontecendo, eu vinha, enfim, tem vídeos com a palavra de Deus, tem a palavra de Deus que o Senhor me mandou, que o Senhor me tomou. Tiveram vídeos onde eu estava passando por momentos difíceis, aonde sempre eu tiro uma experiência espiritual de cada luta, de cada guerra, de cada coisa que eu passo. Tiveram vários momentos, chegaram aos últimos vídeos, né, tipo, sei lá, 20 últimos ou mais, em que eu já havia tomado mais decisão e mais atitude, colocando Deus em prioridade na minha vida, voltando a me santificar, buscar mais de Deus em mim, para mim, na minha vida, mais o conserto, mais de Deus. E muitas coisas, como se tiver paciência de assistir os outros vídeos, vai compreender. Em um ou outro eu venho explicando o que vem acontecendo, Deus vai direcionando, a nossa vida vai tomando caminhos. Aí a gente vê que Deus ele tem uma forma de trabalhar conosco que muitas das vezes a gente não consegue compreender. Mas chega um momento em que nós precisamos aceitar, não só compreender, mas aceitar e tomar atitude, fazer a nossa parte, que é o quê? Confiar 100% no Senhor. É colocar realmente as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos planos nas mãos do Senhor. E, enfim, essa palavra tocou o meu coração dentro das últimas decisões que eu tomei e atitude que eu ainda não tomei. Que o Senhor está no controle e de repente seja para você também essa palavra, porque nós estamos vivendo tempos decisivos em nossas vidas. Nós que tememos a Deus, nós que amamos ao Todo-Poderoso, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Yeshua, nós estamos precisando sim compreender e obedecer e largar o que tiver que largar. Precisamos de coragem. Precisamos, se a gente já sabe qual é o propósito que nós temos a cumprir e que é neste momento, que é neste tempo, em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 12, e dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos,
para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E para a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a se desculpar. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por dispensado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por dispensado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que forem convidados provará a minha ceia. E Deus, Ele é tão maravilhoso. E é tão difícil da gente compreender que tudo que Ele põe em nós, todos os dons, tudo, o amor dele, a capacidade de amar almas, Ele nos convida, são verdadeiramente convites. São convites de Deus para nossas vidas, de estarmos sendo convidados para a grande ceia, de estarmos sendo convidados para o reino de Deus. E a gente só precisa compreender a nossa parte e não deixar de lado as coisas de Deus, não fazer pouco caso do convite do Pai Eterno para as nossas vidas, as nossas almas. Não colocar as coisas deste mundo, tudo que acaba, que não entra no reino dos céus, em primeiro lugar. Nós precisamos, sim, eu preciso, talvez você precise muito, deixar todas as outras coisas por último e colocar Deus em primeiro. Entende? Se nós continuarmos nos distraindo com as coisas deste mundo, nos preocupando ao extremo, como a gente vai pagar, como a gente vai comprar, como que a gente vai comer, como vai vestir. Não, agora tá casando, agora tem a esposa, agora tem uma esposa, agora tem filho, tem isso e aquilo. Se ficar sempre fazendo vista grossa. Deus, Ele está chamando, Ele está convidando. Deus está com assentos, está com lugares na mesa especiais, especialmente preparado para cada um de nós.
e nós temos recusado esses lugares. A gente entende o que Deus quer, nós entendemos o que Deus quer de nós, já entendemos o nosso chamado, já entendemos o propósito pelo qual estamos aqui. Já entendemos que estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, já entendemos muita coisa. Mas a gente continua insistindo em colocar o nosso coração nas coisas que não podem nos proporcionar a santidade, a vida eterna com Cristo na glória. Estamos sempre colocando a nossa confiança em coisas, em pessoas, em dinheiro, em casas, em empregos, em roupas, enfim. Estamos sempre colocando tudo em prioridade que não vai entrar no reino. Para nós participarmos da grande ceia e ocuparmos os nossos assentos, os nossos lugares à mesa, nós precisamos nos desprender realmente. Mais que nunca, de tudo. Confiar 100% no Senhor. Entregarmos as nossas almas, as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Arrepender-nos de todos os nossos pecados, de todos os erros, todas as falhas, com verdade, com verdadeiro arrependimento, e buscarmos a nossa vida eterna, a nossa salvação. E depois não vai adiantar reclamar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, Yeshua, ele virá como um ladrão de madrugada. Ele virá num abrir e fechar num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Ele virá com muita rapidez. E não podemos estar ocupados com tantas outras coisas, tantas outras preocupações, ocupações, e perder a nossa chance. E precisamos olhar mais para os pobres, mais para os aflitos, os necessitados, os doentes, os coxos. Precisamos convidar mais Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Pai Eterno, para nos fortalecer e capacitar, para que sejamos cada dia mais humildes e nos importemos verdadeiramente com aqueles que realmente precisam que nos importemos com Ele. Amar o nosso amigo é muito fácil. Amar o nosso inimigo é mais difícil. É quase que impossível, né? Fazer as coisas para quem já tem. Fazer um favor para quem já não precisa tanto, necessita tanto daquele favor, mas esperando recompensa, ser reconhecido, ou é fácil, né? Mas o que agrada mais ao Senhor é quando nós realmente nos preocupamos com tudo que diz respeito à salvação, tudo que diz respeito à vontade de Deus, tudo que diz respeito a agradar a Deus, agradar ao Senhor Todo-Poderoso, a valorizar tudo que Yeshua HaMashiach, tudo que Jesus Cristo fez por nós quando Ele veio aqui à Terra. E quantos de nós estamos adiando? Quantos de nós estamos adiando colocar Deus em prioridade e as coisas dele
e a obra dele e o nosso chamado. Até quando nós estaremos cedendo às dúvidas que não são de Deus? Aquilo que vem tentando tirar a nossa fé, a nossa emuná, tirar a nossa confiança no Senhor. Se Deus já falou que está conosco, se Deus já falou que pode ir, que eu estou contigo, estou no controle, confia em mim. Se Deus já falou, por que duvidar? Por que ainda continuar duvidando? Se Deus está falando, larga o que você tiver que largar, larga o erro, larga o pecado, larga as coisas erradas que você faz, larga o vício, larga o álcool, larga a prostituição, larga o adultério, larga o que você tiver que largar, vai buscar ao Senhor. Se Deus está chamando, é porque Ele ainda nos ama, é porque Ele está escolhendo a nós. É porque Ele está te escolhendo. É porque Ele está escolhendo o teu filho, está escolhendo os teus amados. Se essa palavra é para eles, para onde for essa palavra, para quem receber essa palavra, entender que é para ele. Se está entendendo que é para você, que chegou a hora de você parar de pecar, de errar. Chegou a hora de você parar com tudo e pedir perdão para Deus e se consertar, se arrepender, buscar conserto dentro de você, se livrar de todo erro, de todo pecado, de todo mal. Entregar a tua alma e a tua vida nas mãos do Senhor Jesus com verdadeiro arrependimento. Parar de fazer, não fazer nunca mais. Não colocar nunca mais o teu coração nas coisas dessa terra. Não ceder às coisas dessa terra, às coisas do inimigo, do maligno. Ser forte, corajoso para não ceder e não errar mais. Não colocar mais o seu coração nas coisas dessa terra. Se o emprego te faz mal, se o emprego que você tem te faz pecar. Às vezes as pessoas ficam, mas eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, eu vou acabar com essa amizade, eu vou acabar com esse relacionamento, eu vou sair dessa casa, eu vou sair daquele emprego, eu vou parar de não sei o quê, e vai que Deus não me aceita. De repente eu não vou ser aceito, de repente vai faltar isso, vai faltar aquilo, vai não sei o quê. Se recebeu a palavra, tá sentindo que é contigo, confia no Senhor, mas para de errar, para de pecar, para de fazer coisa que não é de Deus, para de fazer a vontade do maligno. Vença o mal que existe dentro de você. O amor ao dinheiro não é de Deus. O fazer qualquer coisa por dinheiro não é de Deus. Colocar o conforto, a comodidade antes de Deus e não é de Deus. Então, pare com todas as coisas que você sabe que não vai te salvar, não vai salvar a tua alma. O inferno é terrível. Deus, quando fez o inferno, Ele fez para os anjos caídos. Os anjos caídos. Os demônios que se tornaram demônios, foi para eles. O inferno não foi feito para o ser humano. Não. Se os anjos são maiores que nós, seres humanos, se os anjos têm mais poder que nós, mesmo assim eles nos servem os justos. Mas eles são maiores que nós, eles têm mais poder que nós. Imagina o sofrimento que será uma alma humana sendo lançada no Hades. E depois no lago de fogo e enxofre, porque a alma ela não morre. A alma não morre.
o lago de fogo e enxofre vai consumir a alma, e logo em seguida ela será refeita em questão, no mesmo tempo que ela é destruída ali, ela já é refeita de novo e sofre de novo e vai ficar sofrendo eternamente. Chegou a hora de se arrepender de todos os erros, todos os pecados. Chegou a hora de se consertar. Chegou a hora de assumir os próprios erros. De falar, olha, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Me perdoa, meu Deus. Me perdoa, eu quero ser diferente. Eu quero ser forte para resistir ao diabo, para que ele venha fugir, que ele fuja de mim. Eu quero ser forte para não cometer mais os mesmos erros. Eu quero ser forte para não colocar o meu coração nas coisas deste mundo. Eu quero ser forte para não colocar o coração no dinheiro, nos vícios, no jogo, no álcool, seja lá o que for. Eu quero ser forte para resistir a todas as malignidades desta terra. Eu quero confiar 100% em Ti. Eu quero confiar, meu Deus. Eu quero Te conhecer, Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz, sofreu tanto que Jesus sofreu. Foi para que hoje todos pudessem ter acesso. Ainda dá tempo. Jesus Cristo ainda não veio. O Senhor Yeshua não veio ainda. Então, enquanto isso não acontece, há tempo, mas tem que ser breve, tem que ser rápido. Porque ninguém sabe o dia e a hora que ele voltará. Ninguém sabe. É necessário que você compreenda isso. Às vezes você está tão envolvido no seu trabalho, nos seus planos financeiros, materiais. Você está tão entregue a tudo, essas coisas. E acorda. Acorda porque as coisas materiais vai levar muita gente para o inferno. Vai. A palavra de Deus fala que na Bíblia cristã, evangélica, diz que é mais fácil passar um camelo no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas na Peshitta, que é traduzido realmente do original, no original a tradução exata é mais fácil passar uma corda no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, quando você coloca o teu coração nas coisas deste mundo, quando você coloca o teu coração no dinheiro, quando você aceita as propostas que lhe fazem por dinheiro, quando você não consegue se desprender de tudo aquilo que você sabe que não te faz bem, que não é certo, que é errado, quando você aceita qualquer emprego, quando você aceita qualquer pessoa, quando você entra no adultério, entra na fornicação e não consegue sair e não faz questão de sair. Você precisa parar com tudo isso. Você precisa voltar para Deus. Você precisa se voltar para Deus. Se você nunca esteve em Deus, se você nunca esteve em Jesus, se você nunca sentiu, se você nunca buscou, se você nunca entrou numa igreja, você nunca... Eu te convido a entra numa igreja. Existem várias igrejas ainda. Existem algumas sérias em que você pode recorrer. Existem vários ministérios. Existem ministérios onde eles realmente pegam firme na libertação. Procure a libertação. Vá numa igreja onde você sabe que lá você vai conseguir ajuda para vencer tudo isso que te prende, que te faz pecar e errar. Você vai conseguir libertação se você for lá. Mas você precisa querer, você precisa compreender e saber que Jesus ele está voltando
e que esta é a última chance. E se ele passou tudo que passou aqui na Terra, foi para te dar esta chance. Às vezes a gente critica líderes religiosos, coisas que a gente vê em uma igreja ou outra. Existem sim, uma boa parte das igrejas hoje em dia, infelizmente. Mas existem outras aonde mesmo que haja o joio, há o trigo. E existem pessoas que são pessoas levantadas por Deus, pessoas que realmente carregam o dom de libertação, de interceder pela tua libertação. Vá na Igreja Universal do Reino de Deus. Dependendo você sabe qual é o seu erro, você sabe o que você precisa ser liberto. Vá na Igreja Universal. Vá lá. Existem verdadeiramente homens e mulheres de Deus tementes ao Senhor lá dentro. Toda igreja tem o joio, tem obreiros, obreiras, pastores, que são realmente preparados para isso. Peça oração. Peça oração com imposição de mãos. Peça, orem por mim. Não precisa nem falar, se não quiser falar, fala com Deus os seus erros, confessa ao Senhor e fala que você quer mudar, que você quer parar, que você quer uma nova vida. Você quer uma nova vida, você quer ser perdoado de tudo que você fez até agora, que você não quer fazer mais. Fala com Deus, em nome do Senhor Jesus. Fala para Jesus. E vai lá e chega no obreiro, na obreira, no pastor e fala, olha, eu preciso de uma oração com imposição de mãos, por libertação. Se eles te perguntarem qual tipo de libertação, se você sentir no teu coração de falar, fale. Mas dê esse passo. Dê esse passo. Porque muitas das vezes pessoas estão presas em coisas que não é verdadeiramente ela que quer. Existe um mal lá dentro. Existe algo lá dentro que precisa sair. Precisa sair. E Deus, ele levanta pessoas para ajudar. Ele levanta pessoas que possam te ajudar a se libertar de tudo isso que existe dentro de você. Às vezes as pessoas são depressivas, são oprimidas e elas vão e colocam para melhorar a depressão, para melhorar tudo isso, elas se entregam de repente a antidepressivos, remédios, se entregam a baladas, a drogas, a vícios, cigarro, álcool, se entregam a gastar muito, se entregam a viver dentro de shopping fazendo compra, se entregam a comer muito, fica comendo tudo que é doce, bolo, massas, né, esses alimentos que engordam muito. Existem pessoas que são inúmeras coisas que as pessoas acabam buscando para preencher o que o maligno faz dentro delas. Elas acham que precisam disso. Na verdade, isso são potestades, são espíritos que estão dentro que fazem com que a pessoa faça isso. Então, eles têm que sair. Mas para que eles saiam, você precisa buscar a libertação, a ajuda de quem está preparado para ajudar. Você está entendendo? Existem malignidades que às vezes não é. Você tá achando que é uma coisa e não é. E possa ser que seja espíritos malignos dentro de você. Você precisa lutar contra isto. Você precisa tirar eles de dentro de você. Entendeu? Existem coisas que são patológicas. Existem coisas que são realmente patológicas, que você precisa ir na igreja, você precisa receber oração, você precisa se libertar, mas você precisa também ir a um psicólogo, a um psiquiatra, você precisa fazer um tratamento.
Você vai precisar de ajuda espiritual na igreja, de quem realmente está preparado para libertar, expulsar tudo isso. E vai precisar de remédios. Tem gente que não se livra e acaba colocando tudo e todos e todas as coisas em primeiro lugar e perde a salvação, a chance que Deus está dando de perdoar todos os pecados, a chance que Deus está dando, a chance que o Senhor Jesus está dando para se salvar, porque não tem força, não tem discernimento de que precisa buscar ajuda. Isso que existe dentro de você, que você acha que é de você mesmo, que de repente você acha que é o seu... Existem pessoas que são assim, eu já convivi com pessoas, eu conheço pessoas que falam, eu sou assim, eu sou desse jeito mesmo, e eu não vou mudar. Se quiser gostar de mim, é desse jeito. E às vezes a pessoa fala isso achando que realmente ela é, e às vezes não é. Às vezes são espíritos malignos que estão habitando dentro dele, porque o ser humano é uma igreja, o ser humano é um templo. Eu não ia falar essas coisas, já tô falando de... O ser humano é um templo. Você tem que tomar cuidado com o que você coloca dentro do templo. Você tem que tomar cuidado qual é a porta que você abre. Tem que tomar cuidado com o que você come. A gente não pode colocar qualquer coisa dentro do templo. Tem que buscar se alimentar de coisas puras. Alimentos que Deus preparou aqui na terra. Você vê que eu cheguei a engordar, eu cheguei a 83 quilos. 83 quilos. Eu meço 1,61. Eu cheguei a 83 quilos. De tanta coisa que eu tava comendo que não é do agrado de Deus. Deus, ele não quer que a gente se entupa de coisa podre, porque tem um monte de coisa estragada que se vende por aí. Ele não quer que a gente coma um monte de doce, um monte de açúcar, um monte de massa, né? Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que é melhor para nós. Não é qualquer coisa que a gente pode pôr dentro de nós. Seja na alimentação, seja no que a gente ouve, o que lê, o que vê. Não podemos, nós somos templos. Existe uma alma. Essa alma precisa do Espírito Santo. Essa alma precisa de Deus. Essa alma precisa de Jesus Cristo. Essa alma precisa de santificação. Nós precisamos ter o discernimento do que é pecado e do que não é. O que é mal e o que é bom, o que é bem e o que é mal. A gente tem que recusar o mal. A gente tem que buscar o bem. A gente tem que parar de buscar tudo aquilo que não é de Deus e buscar o que é do Senhor. Essa é a última chance. É a última chance. Jesus Cristo está voltando. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos realmente vivendo os últimos dias. Se você não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo, Yeshua, o Messias, se você não conhece ainda um pouquinho de Deus, vá ao encontro. Vá procurar Deus, o Todo-Poderoso, Adonai, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, o Criador do ser humano. Vá buscar. Vá buscar, entregue a tua alma ao Senhor Jesus Cristo, entregue tua alma nas mãos do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aceite o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Alimente-se da verdade. Compre uma Bíblia.
Leia Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Leia Apocalipse. Comece assim. Você vai ter o discernimento de tudo aquilo que você pode e não pode fazer. Busque porque o inferno realmente é terrível. E não foi feito para a alma humana, que será muito pior para a alma humana do que para os anjos caídos. E se você já conhece, enfim, eu acho que a tua parte você já compreendeu, já foi lida. E se existe um chamado na tua vida e Deus quer algo de você, essa palavra também é para mim, que nós venhamos a realmente confiar 100% no Senhor e fazer logo o que tem que ser feito, cumprir o chamado do Senhor aqui na terra, levar a palavra, falar de Jesus mesmo, gritar por onde nós passarmos, aonde nós estivermos, falar de Jesus, porque infelizmente, por incrível que pareça, muitos ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Muitos ainda não sabem discernir o que é pecado e o que não é. Quando a gente é criado na igreja, a gente é criado no meio cristão, nossos amigos são, enfim, a gente não para pensar. Mas quando Deus permite que nós tenhamos, de repente, conhecimento de pessoas que não foram criadas na igreja, não foram criadas no evangelho, não conhecem nada da Bíblia, realmente eles não sabem o que é pecado. Eles não sabem verdadeiramente o que é pecado. Eu tive experiência nesses últimos anos e eu conheci pessoa que é assim. Não sabe o que é pecado, não sabe o que não é. Não sabe. É triste. Muitas pessoas, infelizmente, muitas almas, elas estão partindo, muitas vidas partindo, sem conhecer o que é bom, o que é mal, sem discernir o que é pecado e o que não é, porque elas não tiveram a oportunidade de repente ter pais, de ter parentes e de ter pessoas que lhe ensinassem a Bíblia, que pegasse a Bíblia e colocasse na frente, começasse a ler e ensinar. Isso é pecado, isso não é. Foi o próprio Deus que passou as leis e tudo isso para o povo. Foi o próprio Deus que ensinou. Porque lá atrás, o povo também não sabia, não tinha esse discernimento, então eles precisavam. No início de Adão e Eva, Deus ele começou falando da árvore, não coma dessa árvore, do fruto dessa árvore. Deus fez o ser humano para ser bom, fez o ser humano para ser cheio de luz, fez o ser humano para ser um ser de luz. Deus fez o ser humano para viver assim e desfrutar do melhor dessa terra e ter contato direto com Deus. Infelizmente, o inimigo investiu ali e conseguiu. Depois Deus vinha orientando. Você que não conhece a palavra, não conhece o mínimo. Quando Deus tirou o povo, que já era o povo escolhido dele, tirou do Egito, estava escravizado ali. Deus ele tirou e o povo precisava também saber. O povo estava errando direto. Estava errando direto, não tinha discernimento, não tinha conhecimento. E o Senhor passou, o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos, entregou as tábuas nas mãos, que eram pedras, né? Entregou nas mãos de Moisés, para que Moisés passasse para o povo. Por isso é importante ler o Gênesis, Êxodo, o Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, como tudo iniciou. Leia as leis do Senhor.
o que pode, o que não pode. Tem muita gente pecando por não ter conhecimento da verdade. A partir do momento que você compreende que existe o bem, existe o mal. E se você compreende também que o mundo está diferente, que nós estamos nos últimos tempos, que Jesus Cristo está voltando, e você sente um pouquinho dentro de você, um pouquinho de esperança, que você possa mudar, que você possa ser outra pessoa, leia a Bíblia enquanto ainda pode, porque chegará dias em que serão tiradas elas de muitos. E que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus tenha misericórdia de nós, das nossas almas, que todos nós possamos nos desprender de tudo, absolutamente em tudo, pequeno, médio, tudo, grande, tudo que não é de Deus. Que possamos alcançar essa chance maravilhosa que Jesus Cristo, quando veio à Terra e morreu e sofreu e passou e ressuscitou, tudo que ele passou por nós, foi para que hoje nós pudéssemos sermos perdoados, para não ir para o lago de fogo e enxofre eterno, aonde a alma não morre. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Shalom, shalom.